Bom, é gozado, né? Você pega os jornais falando aí do Trump, que o Trump isso, o Trump aquilo. Hoje o New York Times, a manchete do New York Times, é, Bolsonaro é preso e Lula, ou o Brasil, derrota o Donald Trump. Ou seja, esse episódio do Bolsonaro, o fato do Brasil não recuar, o Brasil tinha dado uma saída honrosa para o Trump, mas nem isso pegou. Né? É uma derrota do Trump, efetivamente. Mas vamos ver com o Pedro Costa Júnior como é que a imprensa internacional, de uma maneira geral, está analisando isso aí, Pedro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Nassif. Boa noite a todos. Uma alegria aqui ouvir também o professor João César. Né? É isso, Nassif. A manchete do New York Times é: o Brasil desafiou o Trump e venceu. Fazendo uma breve retrospectiva aqui, no dia 2 de abril, começou o tarifaço contra o Brasil. O tarifaço, na verdade, contra o mundo todo, né? E se escalou contra o Brasil, além das taxas de 10%, lembrando que 184 países, de uma ordem de 193 países que tem nas Nações Unidas, foram tarifados pelos Estados Unidos, em 10%. Então, praticamente todos os países do sistema internacional estão tarifados em 10%. E no dia 6 de outubro, no encontro, houve na Assembleia Geral, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, houve o primeiro encontro entre o presidente Lula e o Donald Trump. Praticamente 6 meses depois. No dia 13 de novembro, agora, em Washington, encontrou Marco Rubio, se encontraram Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, e o nosso chanceler Mauro Vieira. E, finalmente, veio a redução de 40% das tarifas. Então, é 40%, embora o Brasil tenha sido tarifado em 50%, porque 10% permanece, porque permanece para o mundo todo, para esses 184 países do mundo. Caíram tarifas, Nassif, de mais de 200 produtos, né, que estavam tarifados, 249 produtos ao todo, produtos importantes, né, sobretudo do agro, mas como o café e a carne acabaram caindo. E, obviamente, ainda tem a questão da indústria e da manufatura, que permanece as tarifas. Mas há uma previsão que nos próximos 2 ou 3 meses, essas tarifas de 40% também possam cair sobre os produtos tarifários e manufaturados. É uma questão que precisa se colocar, porque numa negociação, os dois lados cedem, né? Um lado ganha alguma coisa, outro lado ganha outra coisa. E até agora não se sabe muito bem o que o Trump ganhou, o que o Trump tem pedido para o Brasil e que o Brasil está cedendo, o que o Brasil vai dar. Então, essa é uma questão. E, obviamente, né, a questão do Bolsonaro, que era uma questão que era justificativa lá atrás para a tarifa. Isso já, desde o encontro do Rubio com o Marco Vieira, com o embaixador Marco Vieira, essa questão não foi apontada lá atrás mais como uma questão, digamos, sine qua non, uma questão necessária para que esse tarifaço fosse reduzido. E agora, todos viram a declaração aí, né, no Trump lá entrando no helicóptero, alguém perguntou para ele sobre a prisão do Bolsonaro e ele respondeu que pena. Então isso foi superado. Né? Isso, na verdade, é uma justificativa. Né? Ele usou várias justificativas particulares, idiosincráticas, contra cada país, ao seu modo, para poder justificar essas tarifas. Né? E ele está reduzindo. Então, eu acho que esse é o cenário inicial. Agora, a tal tática de negociação dele aí deu certo em muitos lugares que cederam. Né? Com a Argentina, ele veio com esse blefe que ia emprestar 25 bilhões de dólares, inverteu a eleição na Argentina e vão emprestar 5 bilhões. Com o Japão e Europa, ele conseguiu compromissos de investimento nos Estados Unidos. Então, quem cedeu, ele deu certo sem fazer nada, sem custar nada. Quando chega no Brasil, ele pega um osso duro de roer e daí recua, como recuou com o prefeito de Nova York, prefeito eleito de Nova York também. Né? Então, agora, o Pedro, por essa... Só acrescentar uma coisa muito importante aí, porque a dureza do dia a dia, né, um país periférico, semiperiférico, igual ao Brasil, da semiperiferia do capitalismo, então a dureza do dia a dia, misturado com o complexo de vira-lata, não nos permite ver a grandeza dessa conquista. E isso é muito forte. E é igual você disse aí, a Europa não conseguiu, a Argentina vai estar para assinar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Vai entregar tudo. Então, essa é uma vitória, né, que está sendo repercutida no New York Times, em outros lugares do mundo, que é muito grande e que essa dureza nos deixa perceber, né? E eu acho que não pode passar em branco. Isso é muito importante que você falou.